Olá, pessoal, começando mais um M e hoje com um convidado também muito querido, um amigo de longa data. Pô, uma bota longa data nisso. Deve ter pelo menos aí uns 40 anos que a gente se conhece. Estudamos juntos, eu e minha equipe, estudamos juntos no ginásio, no antigo Colégio Princesa Isabel, em Botafogo. Um lugar assim muito bacana, que eu não sei se vocês já ouviram falar, perto do Santo Inácio, ali no Botafogo e tal. O meu grande amigo Andrei Mayhofer, ele é economista, sócio-diretor, CEO, CFO, CMO da Sugestione. Jorge, não sei se eu pronunciei direito, empresário de longa data, um cara assim muito bacana. Davi e Márcio, também, por favor, gostaria muito que vocês, que antes de dar a palavra para o Dedê, desse aquela nossa introdução habitual do programa, né? Pedisse os likes, enfim, por favor. Pessoal, estamos gostando muito da participação. Eu te interrompi, Márcio? Foi mal. Não, estava aguardando aqui, deu um tempo muito grande. Eu fiquei preocupado, porque a gente tem que pedir like, né, cara, com força, com garra. É que para mim deu um delay, não sabia se o âncora tinha parado de falar ou não. Interromper âncora não dá, né? Isso daí não pode fazer. Por favor. Só explica para a galera. Mas é o seguinte, ó. Você que está aí acompanhando a gente, obrigado pela participação. Vocês estão fazendo os likes, estão comentando. Muito legal a participação de vocês. E vocês falaram tanto, deu para sentir mais ou menos aí a vibe que vocês estão, muito preocupados, o que vai ser agora da minha vida, ó céus, para onde eu vou, o que eu faço com a minha empresa. O convidado de hoje, se você acha que a tua vida está de cabeça para baixo, o convidado de hoje fechou loja, o cara pegou o vírus, que a gente não pode falar o nome, senão o YouTube derruba o vídeo. Então é o seguinte, se você acha que a tua vida está de cabeça para baixo, o cara de hoje é exemplo de superação. O cara fechou loja, o cara pegou vírus, e o cara se recuperou e está aqui com a gente. Não é isso, Márcio? Fala aí. É verdade, é verdade. E antes que o nosso convidado comece a contar essa história incrível, que é muito boa mesmo, era legal você já clicar lá no sininho, porque vai que você não gosta tanto da história, embora eu duvide muito que isso possa acontecer. Mas você já clica ali no like, ativa o sininho, deixa aí um comentário sugerindo outros convidados ou então outras pautas aí para a gente abordar. E é isso aí, vamos tocar o nosso barquinho. Seja bem-vindo. Se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal, porque a gente está também um canal importante, a galera se inscrever no canal para acompanhar. Mais de 2.000 pessoas assistindo o vídeo. Verdade. E quantas pessoas inscritas no canal? Sei lá. Tem umas 50. Tem umas 50 e pouco. Mas o processo é esse mesmo. O importante é que a audiência está crescendo. A gente tem uma média de 2.000 views, está indo. Começamos há pouco tempo. Nossa proposta, para quem ainda não conhece a gente, são reflexões e análises sobre empreendedorismo, marketing, entretenimento, sempre com muito conteúdo e bom humor. E agora sim, vamos dar a palavra para o nosso convidado. Desculpa te interromper, Sandro. A gente podia lançar aquelas correntes que rolam no WhatsApp, né? Se você assistiu o vídeo e não se inscrever no canal, não é boa, Davi? Sei lá, você vai ter 3 anos de azar, um negócio assim, entendeu? Pode ser também. Então, pronto. É uma ideia, vamos pensar nisso. E já que você falou, também curta a gente no LinkedIn. O LinkedIn nosso, do M, também está aqui na capa do canal, é @MIVC. Curta a gente lá, que a gente está sempre produzindo conteúdo também em outra plataforma. Andrei, meu amigo Dedê, e aí, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse choque com a vinda da pandemia, né? E pegando todo mundo de surpresa. Como é que foi acelerou o processo de digitalização, acelerou o processo, né, a migração, que eu sei que você já estava nessa migração, como várias outras empresas estavam nesse processo, mas a pandemia turbinou, né? Bem-vindo, Dedê. Obrigado, Sandrão. 37 anos, tá? Fiz as contas meio rápidas aqui. Bateu 37, quer dizer, tem 2/3 da nossa... De idade? De idade da 37 gente? anos que a gente se conhece. Porra. A Visão também já conheço há bastante tempo. Márcio, eu tive o prazer de conhecer aqui. Eu estou vendo, porque fui convidado, mas eu venho vendo essas lives e muito legais, né? Porque a gente pode sempre trocar ideias. E obrigado realmente pelo convite.
E como foi essa história toda, que pegou todo mundo de surpresa, a gente, o mundo inteiro, eu tenho uma marca onde eu tenho eram 2 marcas, na verdade, com 4 lojas físicas, e naquele momento vamos fechar, né? E pegou todo mundo de surpresa, eu fechei de vez 2 das marcas, 2 dos meus pontos comerciais e mantive outros 2. Sendo que eu esqueci de comentar aqui também, concomitante com as 4 lojas, eu também, como eu tive um final de ano muito bom, graças a Deus, estava sendo legal, a gente estava numa subida, eu fiz umas experiências novas. Eu entrei em lojas colaborativas, que é tendência do mercado, eu entrei no Barra Shopping, entrei no Rio Sul, comprei box, que são lojas menores, para testar uma operação diferente, e de repente foi no mesmo mês. E fiz obra, na quarta-feira de cinza, fechei uma das filiais e fiz obra, sabe? Deixei a loja num padrão bem bacana, mas a gente nunca poderia saber o que estava acontecendo. Então, como o Sandro falou, eu já vinha numa pegada online, eu estava já começando a testar o online, estava já começando a vender, sem estrutura nenhuma. Eu mesmo produzo 95% do que eu vendo eu produzo. Uma parte é em Limeira, a parte semijoia, e a parte de artesanato eu produzo na minha própria casa. Então, eu estava numa pegada de produção, de tirar foto, eu tenho um estúdio aqui, me relacionar com clientes. Então, vinha funcionando, só que infelizmente eu peguei o Covid e parei com tudo. Já tem quase 3 semanas, 2 semanas para 3 que eu parei com tudo, e já fiquei bom. Mesmo assim, ainda estou só esperando fazer mais um teste para poder ter a tranquilidade de sair daqui e voltar com força total com os projetos, porque muita gente com muitos projetos, e vamos seguir, vamos buscá-los, né? Esses novos caminhos que todo mundo está buscando. Sim, com certeza. Nosso correspondente internacional diretamente da Europa, Davi Baia. Davi, conta aí pra gente se você tem algum caso semelhante. Está muito comum aí o pessoal fechando também, migrando para o digital. Como é que estamos aí? Como é que você está vendo aí essa transformação digital acelerada? Cara, aqui em Portugal eu vejo transformação digital. O acelerada eu não colocaria na mesma frase, não. Agora, enfim, todo mundo está tendo que experimentar de alguma forma o ambiente online. Mas, ô Dedê, assim, cara, vendo você falando, cara, assim, a gente pode pegar uma parte mais técnica, que eu acredito que vai ser super enriquecedora para quem está vendo a gente, de entender como é que você fez essa transição, está fazendo a transição para o online. Mas, cara, indo mais para a área de humanas, cara, você está falando, eu estou pensando o seguinte: você quase faliu, você quase morreu, e agora tu vai voltar para trabalhar, cara. E aí, onde é que tu vai entrar? Assim, que mercado você está esperando encontrar na tua frente? Você está esperando que as pessoas vão voltar a comprar da mesma forma? Vai ser diferente? Cara, a tua experiência é muito na veia, cara. Como é que é isso dentro de você? Eu tenho um grupo de WhatsApp de comerciantes, aliás, mais de um, e a gente conversa o dia inteiro, vê informações. Eu que criei esse grupo, tem muita gente boa, realmente. São todos bem claros em relação que quando voltar vai ser muito difícil, todo mundo sabe disso. Eu trabalho com supérfluo, tem outro que vende Crocs, outro vende óculos, outro vende roupa, tem de tudo. Logicamente que a gente sabe que quem vai trabalhar com comida tal vai ter uma pegada menos difícil fazendo os seus deliveries, né? Mas eu espero, cara, eu estou fazendo uma previsão pessimista, realista, trabalhar em 40%, 50% no máximo do meu movimento normal, tá? E até porque existe negociação com o proprietário, né, em relação ao aluguel de loja. Vim negociando, tive um sucesso proporcional a que todos os meus amigos tiveram. Foi um pouco mais difícil com alguns proprietários, outros foram mais fáceis,
porque está todo mundo dentro da mesma tempestade, né? Aquela história, não é o mesmo barco, cada um tem um tipo de barco, mas a tempestade é bem grande. E a minha matemática vai ser redução do horário de loja, porque o governo deu a possibilidade de você trabalhar com 25%, 50% ou 75% da redução da carga horária, proporcional à carga de pagamento. E eu vou fazer essa matemática, pelo menos o primeiro mês, quando for 10 de maio, estou falando em 11 de maio, 15 de maio, 1 de junho, eu vou começar nesse intuito aí, de trabalhar talvez por 50% e sentir. E, Andrei, quando você falou que fechou loja, você devolveu o ponto comercial ou você fechou, mas para reabrir temporariamente? Como é que é isso? Não, eu fechei em definitivo. Na verdade, são as lojas ditas com custo bem mais baixo, que são as salas em Copacabana, onde tem um resquício do atacado dos anos 80, que foi muito forte, o Santa Clara 33, que na verdade lá eu estava operando a Missanga Design, que foi uma das marcas que eu tive durante 18 anos, era uma linha mais popular, e o Santa Clara 75 na sobreloja, também um custo mais baixo, quando eu estou falando de custo mais baixo, porque lojas hoje em dia, o aluguel é 10, 12, 15 mil por mês, e essas salas são na faixa de 1.000, 2.000, então eram operações que eram mais tímidas, então eu preferi fechar em definitivo para eu ir para casa, como todo mundo foi, com perspectivas menores, realmente. Menores em função do que teria que ser realmente, mas perspectivas grandes em relação ao que você precisa pensar para movimentar. Claro. Você já tinha uma operação online, André? Você resolveu implementar ela somente depois dessa situação louca aí que a gente entrou? Márcio, eu tive vários momentos de tentar um online de 2012 para cá. Em 2012, no ano que o meu filho mais novo nasceu, eu fiquei muito envolvido com online. Eu aluguei uma sala, contratei um funcionário que ficava ligado com o Photoshop, enfim, tinha uma plataforma feita pela empresa, que depois eu vou chegar lá de uma mudança que eu estou fazendo no online hoje, estou falando de 2012, falando há 8 anos atrás. Mas no final do ano eu tive um problema muito sério de roubo na minha empresa. Dia 28 de dezembro de 2012, eu virei o ano não querendo dar continuidade. Falei, não, vou dar o foco ao físico. E aí, há 3 anos atrás, eu voltei com a carga do online, abri uma plataforma em WordPress para a Sugestione, abri uma pela X-Tech, a WordPress foi da Missanga Design, abri uma X-Tech para a Sugestione, depois com uma consultoria eu contratei uma outra da Tray, uma outra plataforma bem legal, e você sabe que o nosso país ele tem muitos altos e baixos, né? É muito difícil para o empresário fazer boas programações, e aí final do ano retrasado, eu parei, estanquei as 3, e na metade do ano passado eu voltei com a plataforma dita mais básica, que você monta em 15 minutos, é o marketing deles, que é a Bag, e vinha trabalhando com eles, até eu ter a Covid e paralisar, porque eu vinha fazendo isso tudo sozinho. Eu tenho uma estrutura, mas eu sozinho, todo mundo em casa, todos os meus funcionários em suspensão e férias, eu vinha, porque aqui em casa, no ateliê, eu produzo, né? Aí eu estava em contato com todas as clientes, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, e tirando foto e comunicando, e fechei uma plataforma de entrega com a Lalamove, que eu fiquei muito satisfeito. As entregas muito rápidas, teve dia que eu fiz o pedido, o motoboy chegou aqui, eu não tinha nem fechado a caixa ainda. Peraí, que eu já vou descer para entregar. Então, assim, com compartilhamento para cliente, para poder estar vendo no mapa, porém, eu estanquei o PAC e o SEDEX pelo correio, porque já era um processo mais complicado, eu teria que ir para a rua, e eu não queria sair, então foquei só no Rio, Grande Rio, estava funcionando bem. Legal. Ô, Dedê,
você deve ter tido demissões. E aí a pergunta que vem é o seguinte: provavelmente você demitiu gente, né? Demitiu funcionário, e com a migração para o digital, uma solução para, de repente, mitigar essas demissões, você já pensou na venda código, naquela venda que, de repente, a sua vendedora pode continuar vendendo com o código dela, ela passa o código para o cliente, ou seja, mantém, pelo menos, a pessoa não fica desempregada, não fica literalmente sem atividade, né? Seria uma solução? Eu pensei nisso, e nessas duas que eu fechei eu não tinha muita opção, porque como são salas comerciais, eu optei em fechar mesmo o negócio. Então era uma pessoa só em cada uma das duas operações. Sim, mas no digital, a venda código no digital, no e-commerce. Tipo venda por afiliado, né? Que é comumente conhecido. Então, nesse meio tempo, apesar de eu ter ficado em confinamento e eu me senti bem durante esse tempo todo, graças a Deus, apenas febre, mas deu para a cabeça ficar pensando, e nesse meio tempo eu fiz uma sociedade com 2 amigos meus que moram fora, um no Texas e outro em New Jersey. Um é fera em TI, foi aquele cara que fez meu site lá em 2012, pela empresa a qual eu era e sou cliente até hoje, que é a Interface Net. Não sei nem se pode falar aqui. Pode, né? Pode. Aqui. O Jabá, depois a gente manda a conta para a Interface Net. Tá bom. Não, tem que ser para a Alterdata, porque a Alterdata é líder hoje de mercado e comprou a Interface Net. Não, já são dois, né? Já são dois trabalhos. Aí, Jô, tem que depois, você que está morando aí fora do Rio, já sabe que vai chegar uma continha aí. Nota 10 de coisa. Eu cobro em euro, hein? Eu cobro em euro. Tá bom. Eu falo com ele. Eu mando a informação depois para ele. E aí, o Elger, ele é fera em TI, e o Ricardo é um cara que a gente trabalhou durante vários anos, ele fazendo as minhas importações de Nova York, que eu trazia prata, depois comecei a trazer bijuteria. Então a gente fechou essa parceria, o site está ficando pronto. Um vai ser um site, o sugestione.com.br, para ser trabalhado aqui, e o sugestione.us para ser vendido lá, onde vai ter a estrutura do site, que um sócio vai fazer, vai dar todo o suporte. Eu vou fazer toda a produção, que a gente vai começar primeiro só com resina, e o Ricardo vai fazer toda a distribuição, a importação e a distribuição nos Estados Unidos. E o Elger está fazendo plataformas multinível, tanto para cá como para lá, para que pessoas possam pegar o site, fazer o nome dela, trabalhar a nossa venda, e a gente faz o comissionamento da venda dessa galera toda. Você me perguntou em relação aos meus funcionários. Eu te respondi com uma nova estrutura para outras pessoas e que, eventualmente, as próprias funcionárias podem participar também, né? Também. Como elas vão estar com horário reduzido, elas vão ter tempo. E eu acho que, certamente, a gente vai ter uma reunião antes, quando a gente reativar o governo, vai falar a hora que a gente vai poder reabrir, né? Mas eu vou estar sentando com cada uma dessas equipes para mostrar esses novos caminhos também. Mas lá nos Estados Unidos vai ser tipo uma marca white label, assim, para o pessoal de lá vender? Como é que é? Vai ser a própria Sugestione também. Ah, tá. Mas a gente vai começar com a Sugestione, com a minha marca, mas a ideia é fazer um outro site, a qual ali a gente vai aportar novos parceiros. Eu tenho um amigo que vem desde a época da Company, da Pier, que ele tem uma marca de bermudas, só bermuda masculina, vende para o norte, basicamente nordeste. Já é um parceiro que a gente está conversando para entrar com a parte de moda masculina, depois vai ter moda feminina, vai ter biquíni. Aí a gente vai fazer um novo para agregar outros, que a gente ainda não sabe se vai ser dentro da Sugestione ou vai preferir ser uma coisa nova. Mas vai ter a venda aqui e vai ter a venda aí, lá nos Estados Unidos. Mas a gente estava conversando, Andrei, nos programas passados, que esse movimento, quer dizer, essa história toda aí do problema que a gente está vivendo, ela gerou em todo mundo, né, uma série de questionamentos e tirou todo mundo do lugar comum, tirou todo mundo da zona de conforto. E ouvindo aqui a tua proposta, a tua ideia, eu acho formidável
E acho que vocês você vai chegar vai alcançar um volume maior, inclusive, de pessoas, vai poder atingir mais gente, muito mais gente, do que você fazia antigamente, porque a restrição do espaço físico, né, aquela região ali, ela, enfim, é uma realidade. E quando você dá a oportunidade também de outras pessoas, que foi até a pergunta do Sandro, de venderem o seu produto através de algum canal, seja ele qual for, isso também amplia o teu negócio. Então, você está nesse momento de crise, de estresse, de loucura, o que você está fazendo é ampliar o seu negócio de uma maneira que talvez você não fizesse da pré-quarentena, né? Então, muita gente vai sair, eu imagino que, não é o seu caso, um caso isolado, eu imagino que muita gente vai sair desse momento muito mais forte do que entrou, com muito mais perspectiva. E, enfim, eu acho que esse movimento que você fez de, olha, eu estou aqui, estou em isolamento social, mas não estou no isolamento intelectual, vou pensar como é que eu saio dessa melhor. Esse exercício que todo mundo tem a obrigação de fazer, de revisitar o seu negócio, de sair ali, esquece, me reinventar. Como é que eu consigo fazer para ser diferente? A gente estimula isso aqui no programa, inclusive. Exatamente. Eu acho que o André é um muito exemplo do que a gente vem falando desde o início, né? Desde o início, exatamente. Desde o início a gente vem falando, vem batendo nessa mesma tecla. E, é muito bacana ver que, como você falou mesmo, Márcio, que o fato dele ter tido, né, a doença, o vírus, não deixou ele intelectualmente parado, isolado. Ele isolou social. O que acontece? Eu sempre me considerei bastante camaleão em relação aos negócios. A ponto de amigos meus falarem, cara, tu é doido, pô, você está fazendo um negócio, daqui a pouco você está fazendo outro, mas mudanças dentro do próprio negócio. Mas sentindo o vento, para onde está o vento? Então eu ia. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Há 6 anos atrás, mais ou menos, eu ainda não tinha inaugurado essa marca que eu tenho hoje, a Sugestione, eu tinha a Miçanga Design. Era uma marca mais popular e era basicamente produtos que eu comprava, porque eu comprava 90%, 95%, produzia 5%. E eu senti um movimento, uns 6 anos atrás, que os chineses estavam começando a fechar ou ter muitos problemas nos seus atacados em São Paulo. E eu tive uma informação que, quando eu soube, eu falei, caramba, tem que fazer alguma mudança muito rápida. Os chineses começaram os atacados deles começaram a vender muito menos, ter inadimplência e tal. Eles saíram dos seus atacados lá de São Paulo e começaram a comprar pontos comerciais nos mesmos endereços para os quais eles vendiam para os clientes dele. Olha que loucura. Mas isso no Brasil inteiro. Então eu falei, cara, eu tenho que mudar alguma coisa. E aí eu comecei a produzir, entrei numa linha de montagem, comecei a produzir, ensinei funcionários minhas e fiz uma linha André, de montagem. Isso daí já virou pessoal, hein? O chinês ficar te perseguindo assim, cara. É verdade. Mas, na verdade, eles sempre foram parceiros, né? É que a gente vai ter que ver isso aqui de uma maneira diferente. Entendeu? Peraí, desculpe, só um instantinho. Não tem problema. Tem uma história boa enquanto ele está falando ali, mas tem uma história boa que eu vou perguntar para ele. É que lá atrás, bem antes, ele tinha uma loja, se não me engano, uma loja de roupa feminina, quando abriu o Via Parque. Isso eu estou falando deve ter mais de 20 anos, sei lá, uns 30 anos atrás. 89, se não me engano. Eu lembro que era tipo uma gangue, uma coisa meio... Não existe mais gangue, né? Pode falar gangue, eu acho que não existe. Enfim, era estilo uma loja de roupa para mulher, uma mulher mais estilosa, mais sarada, uma coisa mais ou menos assim. A proposta, eu acho que era essa. Eu lembro disso. Pô, conta um pouquinho desse tempo aí, Dedê, que era gata, né? Como é que era? Essa história ela é comprida. Vou tentar sintetizar. Eu tinha uma namorada, eu abri uma imobiliária no edifício Blue Chip, na Barra, em frente ao Barra Shopping.
na época do Plano Collor. E aí, com um mês, fizemos uma... Chegou a ser a terceira imobiliária que mais anunciava nos jornais, porque eu vim de uma expertise que meu pai sempre foi do mercado imobiliário, meu irmão também de áreas comerciais. Aí a gente abriu imobiliária, meu pai era gerente, inclusive, da João Fortes Engenharia, pediu para sair, para vir ficar com a gente. E, cara, eu falava assim, um dia eu ainda vou ter uma loja ali no Barra Shopping. E aconteceu. Mas, assim, primeiro foi o Via Parque. Né? Por quê? Quando veio o Plano Collor, ninguém tinha dinheiro, tinha aqueles R$ 50, 50 cruzeiros, agora já me esqueci. E a gente fechou, todo mundo fechou. Né? Travou e a assim, poupança eu na tinha época. namorada, que a mãe dela tinha uma loja em Ipanema, e eu não tinha dinheiro nem para levar a minha namorada para o cinema, eu ficava na casa dela vendo televisão. Uma sexta-feira, a mãe dela falou, vem cá, você não quer pegar umas roupas lá na loja para vender? Tipo, pensando, pô, pelo menos para ter um dinheiro para levar minha filha no cinema, né? E aí eu comecei a pegar roupa, comecei a vender, vendia de manhã em Ipanema, de noite eu vendia no centro, e assim, terminei com a namorada e fiquei com a ex-futura sogra. Na época. E aí a gente continuou a sociedade, continuei vendendo. Aí um dia o meu irmão me ligou, cara, vai vir a gente já estava com a imobiliária já querendo voltar a funcionar, falou, vai inaugurar um shopping novo, o que você acha? Eu falei, tô dentro, cara, eu tenho minha grana, ele tem a grana dele, e a gente abriu o Via Parque, depois o Via Parque vieram 8 lojas, eu cheguei a ter o Barra Shopping, o Norte Shopping, desfilei na semana Barra Shopping, a Juliana Paes chegou a desfilar para mim, naquele primeiro papel dela, que ela era uma empregada doméstica do Alexandre Borges, se não me engano. A Mônica Vogel, que veio a falecer no acidente de helicóptero, né? Desfilou para mim também. E aí, em 2001, veio a crise da Argentina, do apagão, do 11 de setembro, e foi um ano muito complicado. Foi quando eu parei com a moda, você falou o nome, eu tive Moda Gata, Super Gata e Mulher Gata. Eu tive 3 momentos. Uma porque Mulher Gata eu perdi para o escritório do DC Comics, que tinha os direitos da Mulher Gata, ia ter um filme da Michelle Pfeiffer. Depois a gente fez uma outra marca que o nosso advogado embolsou o dinheiro, não registrou no INPI, eu vim perder a marca. E veio depois a terceira marca, que eu fiquei muitos anos. Mas, enfim, em 2002 eu comecei com a parte da Missang Design de acessórios e cá estou até hoje com essa migração para uma linha mais sofisticada. Ô, Andrei, outra coisa que a gente fala muito aqui, e principalmente fala com o Davi está lá na Europa e ele tem uma percepção que eu também compartilho, que o brasileiro ele consegue se mover mais rápido do que o europeu numa situação de emergência, numa situação de crise. Mas olha por quê, Davi. A gente tem uma escola que é uma questão de sobrevivência. Toda hora tem uma desgraça, cara. Toda hora tem um plano maluco, toda hora a economia aqui explode, toda hora vem... Então o brasileiro, se não tiver essa habilidade, ele está morto. O europeu já tem uma estabilidade maior. É uma característica nossa que acaba. É um treinamento intensivo diário, né? Que a gente acaba sofrendo e torna a gente meio que uma super máquina nesse sentido. Então, de fato, quando a gente recebe aí algum impacto, principalmente econômico, a gente já está mais do que faixa preta nessa história e aprende a lidar com isso muito mais rápido do que o europeu. Eles têm soluções melhores que a gente no sentido, eu acho, pelo menos a minha opinião, no sentido de organização como sociedade, né, que a gente ainda tem alguma dificuldade nessa história. Mas essa superação aí de você se reinventar para poder encontrar caminhos, para ganhar dinheiro, puta, que eu não conheço ninguém melhor do que o brasileiro, não. Eu também, concordo. A gente tem muito menos tempo e muito mais necessidade para fazer a coisa acontecer. É como se o europeu tivesse um ano para pegar alguma coisa e startar, e a gente entra num quarto, o cara fala, meu irmão, você tem 15 minutos aí para resolver. O cara tem um ano, você tem 15 minutos, então é o download da água. Mas é verdade.
Mas É lá mais... nos Estados Unidos, onde o Márcio está, o Márcio está morando em Miami, foi pego aqui pela quarentena. Mas lá também o pessoal é mais acelerado também. O pessoal não dorme muito no ponto, né? A É Europa pode uma ser. característica do americano. O americano ele é muito ativo, ele é muito rápido na tomada de decisão. E a infraestrutura também, todo o ecossistema, ele é voltado para isso. Então você abre uma empresa muito rápido, você contrata funcionário muito rápido, você tem uma facilidade muito grande de se movimentar. As leis são muito claras, as regras são muito, muito claras também. Então isso facilita essa movimentação, né? O americano ele é muito especialista nas coisas, então dificilmente você vai ter um camarada vendendo roupa e vendendo imóvel no outro dia e vendendo joia. Isso é uma característica mais do brasileiro. O americano ele é mais... Eu acho que tem essa característica, eu falei um pouquinho disso, né? Já falei tanta coisa. Exatamente. E o americano não faz isso, mas ele é muito especializado naquilo ali, e lá nos Estados Unidos você tem um mercado muito grande. Então o que acontece é o cara migrar do mercado, dentro desse próprio mercado, às vezes de uma característica para uma outra, mas a especialidade ele costuma manter. Só que a facilidade que a gente não encontra aqui de velocidade nas tomadas de decisão, eles têm lá, né? O brasileiro ele tem que conviver com uma burocracia extrema, com uma dificuldade imposta pelo governo e mudanças de estrutura. Já é difícil, se você tiver um profundo conhecimento de qualquer mercado, você entender a carga tributária daquele mercado. Imagina se você mudar para um outro, você vai entrar num mundo que é tão maluco quanto ou mais maluco do que aquele que você vivia. Então, o brasileiro, por mais que ele tenha essa habilidade incrível de adaptação, ele tem ali uma força contrária que o americano não encontra, né? E Márcio, eu costumo falar que o brasileiro ele faz uma super pós-graduação em empresariado, que quem conquista alguma coisa aqui, eu acho que consegue fazer qualquer coisa em qualquer parte do mundo, porque assim, a estabilidade, política trabalhista nos Estados Unidos é um sonho de consumo. O cara trabalha 2 meses, cara, você não quer mais ter um funcionário, chega lá com ele, ó, você trabalhou esse mês, essas horas, tal, o cara vai embora, você não tem dor de cabeça. Aqui a política trabalhista é extremamente cara, é extremamente desgastante. Com a última reforma trabalhista até que melhorou um pouco, ficou um pouco menos paternalista, né? Aquele negócio de seguro-desemprego tinha uma cultura da funcionária entrar e já fazer corpo mole com 2, 3 meses para já ficar no seguro-desemprego. Aí uma questão cultural também. Agora, Andrei, isso também serve para o funcionário. O funcionário está ali trabalhando, mas ele recebeu uma puta proposta de outro lugar, ele liga para o chefe dele e fala assim, meu amigo, tô saindo aí semana que vem, cara, porque eu recebi uma proposta, daí ele vai combinar com o cara, e lá, assim, a gente pensa errado quando diz que existe aí uma segurança. Olha que segurança, não tem segurança melhor do que essa. Você é um puta cara que entrega um serviço incrível para a tua empresa, o cara não vai querer te perder não, cara, ele vai querer te manter ali. Então, essa facilidade de você fazer os contratos, né, de maneira pessoal, de entender que aquilo ali pode ser bom do certo, eu te dou férias aqui, eu te dou esse incremento ali, eu te dou uma bonificação ali, isso deixa também, para quem está trabalhando, um cenário muito, muito positivo, muito bom. Então é para os dois lados. Esse pensamento que a gente tem aqui da defesa do cara usando esses mecanismos que nós utilizamos, ele é um pensamento que precisa ser revisto, mas a população, de uma forma geral, acredita muito nisso. Davi, você ia falar alguma coisa aí? Diga lá. Legal, eu acho que o papo migrou para um assunto aí que é interessante, porque acho que muita gente está se identificando, porque o Dedei se definiu como alguém camaleônico. E eu acho que essa é uma característica do empreendedor brasileiro. Enquanto o americano ele tem uma infraestrutura que leva ele a empreender e crescer dentro do negócio dele e se especializar no mercado, e aí, ou seja, o americano ele vai fazer dinheiro porque aquilo existe um caminho para ele fazer aquilo. O brasileiro ele vai fazer dinheiro muito pela necessidade, porque ele não quer ficar, caramba, esse negócio de escola pública, de
para os meus filhos, de saúde pública, nada disso funciona, então ele tem a necessidade de fazer dinheiro. E dentro dessa, você realmente precisa ser camaleônico, porque enquanto o americano, você conversa com ele está conversando agora sobre o vírus e as dificuldades, pô, você conversa com o Dedê, ele está falando do plano Collor, porra, a dificuldade que ele teve, ou seja, a gente está simplesmente trocando de crise, a gente não tem um momento assim, não, esses 10 anos, pô, todo mundo cresceu, esses 20 anos foram 2 décadas de ouro. Nada, cara, a gente tem 3, 4 anos ali que as coisas vão mais ou menos bem, e depois é crise, depois de crise, depois de crise, depois de crise. Então, assim, a gente... Cara, você começou vendendo várias coisas, abrindo loja em shopping. Acho que a tua migração para o online, Dedê, é tão detalhe, assim, na tua biografia, cara, que daqui a um ano, quando a gente estiver batendo esse papo de novo, você vai falar, cara, eu vendi pra caramba no online, não sei nem como, porque eu entrei por uma, pivotei a ideia, fui para outra coisa, e o negócio é fazer, né, Dedê? Acho que no fim das contas, não tem nenhum ministro da economia que vai dizer o que a gente tem que fazer ou não, né, cara? Se a gente não fizer, brother, não adianta, ninguém vai fazer pela gente, né? Eu tive muita tranquilidade agora, justamente com os parceiros que eu encontrei, que cada um vai responder super bem, acredito que cada um das suas áreas que cada um vai representar. Eu vou entrar com a produção, o cara que vai fazer a parte de sistema, o cara é fera, entendeu? Então ele saca muito isso. Então isso daí dá mais tranquilidade, porque eu vinha fazendo tudo sozinho, em carreira solo aqui. Eu tenho minha estrutura, que estava começando a trabalhar como um funcionário que ficava voltado mais para o online, fazendo parceria com o Marketplace, com o Mercado Livre. Eu contratei o Olist, que é um marketplace de marketplace, vamos dizer assim, mas veio vindo assim de uns 3, 4 meses para cá. Aí eu vim em carreira solo fazendo isso. Então agora eu estou me dando a tranquilidade, porque você não consegue subir sozinho. Você precisa ver a tua cadeia, ali, a tua cadeia de produção, né? Ela tem que ser muito sustentável. Bem como eu estava vendo ontem uma live muito interessante, pessoal da XP, pessoal de outras marcas muito fortes do segmento feminino, que quando a gente fala muito em sustentabilidade, é muito interessante, as pessoas têm uma associação direta só com plástico, só com material da qual os produtos são feitos, e, na verdade, essa sustentabilidade também em relação a toda uma cadeia de produção, para a gente ter muito cuidado com os fornecedores, com toda a tua linha de produção, porque todo mundo vai estar um dependendo do outro. O que está acontecendo agora é que é uma bola de neve, né? O cara que tem a loja não recebeu aluguel, recebeu a metade, e ele depende daquilo, o fornecedor tinha duplicatas, teve que recomprar, muitos cheques. Esse primeiro momento é um turbilhão que todo mundo teve que ver primeiro tática de guerra, né? O próprio governo estava com uma pasta chamada parte de guerra, né, para ver como é que ia funcionar isso. Então, esse primeiro momento, todo mundo teve que dar uma segurada, mas essa parte do círculo de produção, todo mundo vai ter que ter muito cuidado para que não morra, tudo possa funcionar com uma velocidade, você trabalhando com freio de mão puxado, mas você vai soltando devagarinho, e em relação ao que você falou do online, eu estou com mais tranquilidade, que eu acho que eu vou conquistar um espaço, primeiro porque vai ser um espaço que não tem como não ser conquistado por todos os segmentos, seja qual ele for. E porque eu vou ter um embasamento maior, vou ter mais gente, mais estrutura me ajudando, cada um fazendo um trabalho interessante na sua área. E no teu mercado não tem resistência, né? As pessoas, elas compram o teu produto online. Não é uma coisa que a pessoa obrigatoriamente tenha que ir num lugar físico. Ela pode comprar online. Eu particularmente tenho, como eu produzo, eu realmente tenho muito preço. E eu vim trabalhando agora no meu online de uma maneira, eu fiz um preço fixo em todas as minhas semijoias e itens que eu produzo. É um preço promocional para poder girar estoque, né? Porque eu tenho muito estoque.
Então é um preço, vamos dizer assim, meio mentiroso. Por exemplo, eu tenho preços de 18 até 100 reais. Eu botei meu site inteiro a 18 reais. Então tem semijóias de 88, 98 que estão a 18. Então é um número mentiroso, mas pelo menos para poder girar. Quando eu voltar a funcionar, eu já estabeleci uma estratégia nova nas lojas físicas. Fala, Márcio. Aproveita e dá o endereço aí do site, cara, já que tá com essa promoção maravilhosa, né? Pode deixar que eu vou deixar aí. A gente vai deixar na descrição, a Sugestione, o Insta, o Face, a gente vai botar tudo na descrição. E daí, olha só, essa migração também tem um lado bom, porque uma vez feita, uma vez você funcionando e feito, a pergunta que não quer calar é quem garante que a gente não está numa época cíclica e possa voltar outra pandemia, né? Que daqui ou até a mesma. Entendeu? Quem garante daqui a 1 ou 2 anos, né? A gente estava falando aqui num programa passado que parece que foi o Márcio que falou que parece que Harvard tem um estudo que para a perspectiva de ir o COVID, esse vírus, né? 2022. 2022, quer dizer, e quem garante que de fato 2022 a gente vai. Isso é uma perspectiva, mas Ninguém garante. Muito pelo contrário. Eu acho que se a gente entrar nessa seara agora da onde que veio o vírus e se pode voltar, eu acho que a gente vocês vão ter que fazer um outro programa, porque aí é questões políticas, internacionais. Mas, o fato é que... Você não pode imaginar, você quando começar a entrar numa curva, né, de... como é que se chama a curva agora? Quando começar a diminuir... o pico o pico, né? Sim. Imagina, você daqui a 2 meses começando a voltar, daqui a 3 meses, todo mundo ainda começando a se levantar e vir um outro desse, cara. A mutação, uma coisa mais... Vai ser muito difícil. E realmente o online, na verdade, por mais que seja mais difícil um segundo, todo mundo já vai estar dentro de um quadro pré-estabelecido. Aí vai ter uma surpresa menor. A surpresa já não é tão surpresa. A porrada não é tão forte, que eu quero dizer. Entendeu? A porrada... que a gente vê na rua, eu moro em Copacabana. Eu vi, mandaram imagem no WhatsApp, aquelas cenas, né, de caminhões do exército, todo mundo limpando, tacando água, tacando limpeza, né, nas ruas, coisa que você via nos filmes. E são novidades para a gente, mas se tiver um caso desse, já não vai ser tão novidade, todo mundo já vai estar meio que engatilhado com alguma uma possibilidade que é a venda online. A gente teve também recentemente no programa o Wagner Alviano, dentista, ele até estava contando para a gente que teve uma época que ele estava quase trazendo uma empresa, montando uma empresa de máscaras. Ele falou, imagina se eu pegasse essa empresa de máscara, hoje eu estava milionário, porque ele vendia a máscara a R$2, hoje o pessoal está cobrando 8, 9, 12 reais a máscara. Quer dizer, é um negócio absurdo. É impressionante como é que também, eu não sei nos outros, aí em Portugal ou nos Estados Unidos, mas como é que o brasileiro tem um lado oportunista, que não é para o bem, né? Porque está vendo que as pessoas estão sem dinheiro, né? As pessoas estão com dificuldade de produzir, aí em vez de ajudar, vários comerciantes aumentam o preço. Sandro, essa é uma característica muito ruim da gente. Essa é uma característica muito ruim. O americano ele faz o oposto. Lembro, na época de furacão, os pedágios eles ficam livres, os produtos de necessidade básica, água, esses alimentos não perecíveis, né, para o cara estocar, eles ficam mais baratos, tem uma oferta maior. Aqui é o contrário. Veja o que aconteceu com o álcool gel, né? Enfim, a gente tem um pensamento muito brabo em relação a isso. É um negócio que é feio. Impressionante, um negócio é feio. Que é ruim. Eu acho agora, que eu comprei agora 5 máscaras, estou revoltado. Eu vou aproveitar o programa e fazer uma reclamação aqui online. Fala logo o nome da empresa, hein? Máscara Segura. Máscara Segura o nome da empresa. Até no site, ela apareceu no meu Instagram. Fui comprar 5 máscaras. Primeiro que eu achei caro, R$119, mas é máscara reutilizável. É uma das máscaras mais, sei lá,
pica das galáxias, será que pode falar isso aqui no programa? Faz ligação, né? Faz teu cafezinho. Pô, R$119. Aí, pô, o que você pensa? Pô, beleza, vou pagar caro, já não estou achando legal, mas, pô, vai, né? Ah, frete grátis, ainda tem essa. Gente, pô, paguei lá os R$119, prazo de entrega, 60 dias úteis, 30 dias úteis. Pô, entendeu? Aí eu falei com eles, falei, pô, mas como assim 30 dias úteis? Ou 30 ou 60, agora eu não lembro, mas é um prazo muito grande. Entendeu? Aí eu falei assim, pô, mas esse prazo tá... Ah, não, porque a gente dá esse prazo, porque se entregar antes, tudo bem. Eu falei, não, se entregar antes, não. Então, quer dizer, e além de cobrar caro, se bobear ainda está fazendo on demand, ou seja, sob demanda. Está trabalhando com o meu dinheiro, né? Com o dinheiro do consumidor, nem com o dinheiro deles. Quer dizer, é a má fé de não colocar o tempo de entrega, é a má fé de você aumentar o preço exorbitante. O idiota que comprou também de bobo, porque, pô, deu... você pesquisando, você vê mais barato. Enfim, é tudo uma engrenagem de oportunismos que o mercado, segmentos do mercado fazem. Inclusive, não precisa ir muito longe, não. Se desce na padaria, quer dizer, quem pode, né? Agora a padaria está fechada, mas tem o delivery da padaria, o delivery aqui de baixo, de onde eu moro, do condomínio, tudo aumentou. Quer dizer, as pessoas estão ganhando menos e tudo aumenta. Enfim, né? É uma coisa complicada, é uma discussão. Eu tenho duas colocações para fazer. Primeiro, então, esse teu gancho que você falou, Sandro, o cara está produzindo sob demanda. Isso me faz lembrar uma startup que eu estava vendo uma vez, de e-commerce, mas aí era um relógio, uma empresa que estava pegando grana primeiro no mercado, e seguindo uma tendência lá de fora, porque aqui não funciona, a princípio não funciona. A pessoa quer comprar um negócio que está pronto. Lá fora é um projeto, as pessoas começam a injetar grana para daqui a 60 dias. E aqui foi um caso de um relógio, uma marca que eu não me lembro, mas que aqui deu muito certo, porque o pessoal botou grana para comprar só 60 dias depois. Mas um relógio você receber 60 dias depois é diferente da máquina na época do Covid, né? Realmente sim. Totalmente diferente. E, Márcio, quanto ao Brasil ter essa cultura, infelizmente eu acho que tem, né, de querer ganhar muito acima em determinados momentos assim, mas querendo ser advogado do diabo, os Estados Unidos já tem essa cultura das tragédias, né? Então, dos furacões, tal. Então, talvez eles já conheçam mais a fundo onde vai a dor, que a dor é de todo mundo. Não que aqui a gente já tem nossas tragédias naturais, né, que são os nossos políticos. Só que agregou agora... Não vou falar de política agora. Eu acho que lá tem esse movimento porque já é uma coisa mais rotineira, já é mais cultural. Se aqui amanhã tiver, como a gente falou, novamente uma situação dessa, será que o pessoal vai entrar nessa de ter o álcool gel? Cara, no primeiro dia, antes de fechar as lojas, eu fiquei impressionado. Fechou o comércio dia 20 de março, mais ou menos. Aí um dia eu fui na Tijuca, dia 18, que eu tinha recém-inaugurado, porque ainda tem essa, ainda fiz uma obra, quarta-feira de cinza, eu fiz uma obra, gastei uma grana na loja lá, que ficou linda, mas funcionei só durante 10 dias. Aí eu dei uma saída, que eu estava precisando comprar uma escada, porque eu botei uns quadros também, porque nesse meio tempo eu abri um box para entrar com um segmento de decoração também, que eu acabei não falando. E aí os quadros ficavam numa parte mais alta na loja, tem o pé direito alto. Sai para comprar na Casa e Vídeo, cara, só tinha camelô, o cara vendendo a R$40 um álcool gel. Eu cheguei a filmar. Eu querendo vender uma semi-joia a 28, o cara vendendo um potinho de álcool gel a 40. E aí parou uma pessoa, não, mas eu quero 2, eu quero 3. Aí mas tinha uns negócios mais baratos, R$5, já era um negócio que prendia na bolsa para você abrir e pegar o álcool gel. Aí era R$5. Uma cliente levando 8, outra levando 6, outra levando 10. Eu pensei assim, cara, em 10 minutos esse cara vendeu mais do que a minha loja o dia inteiro. E é verdade. Isso devia ser dia 15, 17 de março, antes de fechar tudo, entendeu? Mas para ter desfecho em relação a isso, tomara que essa cultura se desfaça
e que a gente possa ter uma cultura de ajudar mais as pessoas realmente, porque aquela história, sempre vai ter gente vendendo lenço no cemitério, isso aí não tem jeito. O problema é a escala que isso acontece. É que a gente vai muito do 8 ao 80 no... Sim, pode falar, Davi. É que a gente vai muito no 8 ou 80 no Brasil, né? Ao mesmo tempo que a gente é muito solidário e a gente tem uma tragédia, e aí tem doações e toneladas de doações, a gente também, às vezes, que separa essa coisa. Não, eu posso ser um cara gente boa e eu posso olhar a dor do outro no momento de tragédia e fazer alguma doação, mas na hora que mexe com o negócio dele, parece que os fins justificam os meios. E aí o cara, ele não aumenta só o preço do álcool gel, ele aumenta o preço da batata, do leite, ele aumenta o preço de coisas que não tem absolutamente nada a ver, mas ele entra nessa do oportunismo, né? Eu achei até que esse teu exemplo, hein, Sandro, da máscara, não foi nem dos piores, porque pelo menos ele disse antes que ele demorava 30 ou 60 dias para entregar. Não, ele não disse antes, não. Não disse antes, não. Foi depois que eu paguei. Depois que eu paguei. Caceta. Então, então... Eu tinha entrado nessa de gaiato, né? Mas, aí... Depois não pode. Aí dá ensejo. Aí esquece. Aí o negócio... Enfim. Aqui, ó. Tô até com o e-mail aqui, ó. 60 dias úteis. Ó. Aí eu espero que em 60 dias não tenhamos mais vírus algum. Informação não, que só vai ser entregue depois da curva terminar. Coronavírus. Passa de entrega. O negócio aí da empresa. Vamos entregar depois que resolver tudo. Porque aí o processo produtivo vai ficar melhor, a gente vai conseguir produzir mais. Sei lá, quando chega numa situação dessa, você começa a pensar isso tudo. Que doideira, cara, que doideira. Mas vem cá, a gente está chegando aqui, entrando na reta do final do programa, mas eu queria abordar um tema. O Dedê quase que entrou no tema, mas a gente, para não deixar passar em branco, porque não adianta, a pauta dessa semana, o programa não costuma falar de política, mas a pauta dessa semana não tem como deixar de falar do que aconteceu aí, a demissão do ministro Sérgio Moro. Gente, dando uma pincelada, tentando não se alongar muito, eu sei que cada um provavelmente tem uma opinião, mas e também não precisa entregar, polarizar se é Bolsonaro, se não é, enfim. Especificamente, o que vocês acham dessa saída no meio de uma pandemia, saída de um super-ministro respeitado no mundo inteiro? Ele está na lista da Forbes como entre as 100 maiores personalidades com credibilidade, 100 maiores pessoas do mundo. Então, assim, esse momento, assim, no meio de uma pandemia, uma demissão de um super... Ele se demitiu, pediu para sair. Num momento delicado. O que vocês acham? Por favor, aí com a palavra. Então, vamos começar pelo Davi, que está mais longe, deve ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente. Bom, lembrando que a gente está falando aqui do passado, né? As pessoas estão assistindo agora no futuro e provavelmente vão rir de tudo que a gente falou, porque depois esse assunto já vai crescer e já vai ter outras repercussões, mas catastrófico, o próprio governo não se articular e deixar algo tão grande acontecer, ainda numa questão tão delicada que a gente está, que o foco deveria ser a pandemia, e a gente politicamente jogar o holofote para outra coisa. Então, lógico que o Moro tem direito e tem que fazer realmente o que ele acha que é melhor, o Bolsonaro idem, mas enfim, o governo federal, Bolsonaro e as pessoas que assessoram ele ali podem ver que, caramba, peraí, vamos controlar quando que a gente vai ter uma crise, né? Porque agora acho que tudo que a gente não precisava era justamente o Moro, né, cara? O Moro é o alicerce da anticorrupção, aquela coisa de que não, as coisas vão funcionar, se não estão dando tão certo agora, mas ninguém está fazendo esquema, não tem nada por fora, então ele é tipo um selo de garantia. Você perdeu um selo de garantia no momento que está todo mundo politizando tudo, né, cara? Putz, isso aí é como você é um lutador de boxe, você está sem luva, você está sem proteção, você está vendido, né? Então, novamente, você que está assistindo a gente agora, a gente está falando do passado, cara. Na nossa realidade de mundo, o Moro acabou a coletiva dele terminou agora. Então, o
que vocês acham, pessoal? Que dia, hein? Eu tô na linha do Davi. Eu acho que, independente do certo ou do errado, ou de A ou de B, não era o momento para isso acontecer, né? A gente já vive uma instabilidade absurda no nosso país, por conta do vírus, né? Instabilidade econômica, instabilidade nas pessoas. As pessoas estão muito nervosas com tudo isso. Existe uma apreensão muito grande com o futuro, né? Como é que a gente vai reagir, como é que a gente vai conseguir voltar a ganhar dinheiro, voltar, enfim, à vida normal, e uma preocupação muito grande das pessoas nesse momento é justamente sair dessa. E instabilidade política vem maltratando no dia a dia a gente, né? Porque nessa corrente a gente conversou sobre isso, do brasileiro não ter muita experiência com tragédias, né? Isso a gente viveu claramente, uma briga muito grande entre um lado e o outro, quer dizer, um conflito, as pessoas se maltratando na internet, xingando umas às outras. Então a sociedade em si, que deveria ter um pouco de paz nesse momento, isso só piora. Quer dizer, a gente perdeu aí, sem dúvida nenhuma, um dos pontos fortes do governo. Ele foi eleito com um pensamento voltado principalmente para essa questão da segurança pública, né? E a gente perde um dos alicerces. E aí, não estou dizendo que não tem que perder ou tem que perder, que talvez não, certamente esse não foi o melhor momento. Então, insistir na demissão da cúpula da PF nesse momento foi uma decisão errada. Ela, sei lá, podia ser discutido no futuro. O momento hoje é outro. A gente tem que cuidar de uma necessidade mais importante, que é a econômica e a da saúde, né? Então, assim, é claro que a gente ainda vai saber os detalhes disso tudo, que eu acho que ouvir o outro lado é importante. Nesse momento, o outro lado não se manifestou, mas independente do que a gente for ouvir, eu estou na linha do Davi. Esse momento foi o pior possível para isso. Eu, logicamente, comungo da mesma ideia de vocês. Eu vi uma charge ainda agora que traduz bastante isso, né? O cara está num poço, o poço está seco, só que ainda tinha uma pá. Ainda tinha uma pá para cavar mais, porque ainda dá para ir mais para baixo. Ou seja, shit happens. Só que as coisas podem acontecer em diversos momentos, né? E agora, como você falou, Márcio, foi um péssimo momento. E aquela frase que eu era feliz e não sabia, que cada vez é mais triste você falar, porque se você pensar em 2014, 15, vinha bem, mas era uma panela de pressão, aí explodiu, né? Em 2016, começou a ficar tudo muito ruim. Nesse meio tempo, até me mudei do Rio, fui morar em Búzios, aí fiquei um ano, voltei, fiz um ateliê lá em Búzios, comecei a produzir, porque como estava muito difícil para ganhar dinheiro aqui, eu falei, para não ganhar dinheiro aqui, eu prefiro não ganhar dinheiro em Búzios. Aconteceu isso. Realmente aconteceu isso. E é um péssimo momento, porque esse negócio que eu era feliz e não sabia, vocês imaginem o seguinte, saiu o Moro, que é o nosso selo de qualidade, como o Davi falou. Imagina o Guedes saindo amanhã. Aí, meu amigo, eu tenho um grupo de amigos, outro grupo de amigos comerciantes, que dentro da nossa religião judaica existe a chamada Aliá. Muita gente já falando em ir para Israel, já falavam, mas agora muita gente falando, cara. Eu acho que pode ter uma debandada, porque as pessoas acreditavam, sem entrar no meu viés político, foi uma puxada de tapete muito grande, onde você acredita em alguma coisa e você passa a não acreditar mais. Então tem aquela história das panelas que estavam sendo batidas. Você escutava assim, tinha uma hora que você não sabia se era a favor ou contra, porque era tanta gente. Só que agora quem era, vamos dizer assim, a favor do Bolsonaro, eu acredito que esteja muito desacreditado. Então ficou meio sem norte o negócio, as pessoas não sabem para qual direção. Então, se tinha uma direção para todo mundo tentar uma sobrevivência agora, seja no meu caso como empresário, para tentar manter as coisas, né, enfim, fazer as coisas acontecerem,
nesse cenário agora vai ficar muito mais difícil. Então... Ô, Andrei, o Moro caiu hoje. Se o Guedes cair amanhã, é capaz de depois de amanhã a gente encontrar o Bolsonaro em Israel, cara. Fugiu também. Gente, olha só, eu recebi, acabei de Verdade. ler aqui também na internet, cada um na sua explanação, eu recebi uma coisa também interessante, que fala o seguinte, eu não vou mencionar o nome da pessoa para não expor, nem PT, nem Bolsonaro, nem senadores, nem deputados, nem prefeitos, tampouco os vereadores. Nenhum propôs ou cortou suas próprias mordomias para ajudar o povo. Essa pandemia ensina mais uma vez que é burrice ser fã de político. Político é para ser cobrado e não bajulado. Pô, bonito, né? Essa aí merecia até falar, mas não vou falar, não. Gente, a gente chegou agora na reta final do programa. Eu queria aproveitar as nossas palavras finais aí e já encerrar, que a gente bateu agora exatamente 1 hora de programa. Então, por favor, Davi, rapidamente, aquele abraço, aquela palavra Pessoal, de muito otimismo. bom estar aqui com vocês aí, o Andrei. Andrei, pô, quanta história, cara. Isso daí volta mais aí, porque você tem história. Você sabe superar a crise, é contigo mesmo, cara. Tem que ir lá para Brasília lá conversar com o pessoal, porque tem momentos e momentos, né, cara? Às vezes, para você vencer uma crise, tem que saber se você vai sair, no fim, você vai sair vivo, né? Se você pode brigar essa crise. Senão, vai ficar dando murro em ponta de faca. Ó, mas valeu pela tua presença. Pessoal que está acompanhando a gente, a sua inscrição aqui no canal é muito importante. 98,98% das pessoas que acompanham a gente não estão inscritas no canal. Então, verifica aqui se você está inscrito, ativa o sininho para você saber sempre quando o Deidei voltar aqui, hein, Deidei? Tem que voltar mais. Verdade. Márcio, estamos indo, meu amigo. Alguma mensagem? Eu vou dizer para vocês que, independente de qualquer coisa, de vírus, de problemas políticos, eu acredito. Deve estar ao contrário esse negócio aqui, mas a gente tem que se superar, a gente tem que sair dessa maior e melhor. Então, vamos fazer igual o nosso amigo Andrei fez, se reinventar. O cara é um puta exemplo para todo mundo que está aqui vendo a gente, e a gente tem que seguir esses exemplos bons cada vez mais. Se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo se superar, a gente vai chegar em algum lugar melhor, certamente, do que a gente está hoje. É isso aí. Beleza, Andrei? Meu amigo Isso aí. muito obrigado pela sua participação. Você sabe que as portas vão estar sempre abertas e a gente quer você mais vezes, porque o programa é assim mesmo, é bate-papo descontraído para a gente poder chegar ou não numa solução, mas pelo menos a gente não está vendendo terreno na lua, não está vendendo falsas expectativas. A ideia aqui não é fórmula secreta, como você vê em outros lugares, em outras situações. A gente, de fato, debater, analisar, tentar chegar num consenso ou não, né? Mas, pô, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, adorei realmente, estava ansioso para poder participar, porque eu vinha vendo os outros programas. Eu falei, daqui a pouco eu que vou estar numa dessas janelinhas aí para passar algumas informações, né? Algumas experiências. Que as experiências são muitas lives, né? A gente tem visto muitas lives e a gente sempre acaba conseguindo pescar alguma coisa que é bom para a gente, alguma coisa útil, produtiva. Eu espero que daqui a algum tempo eu possa voltar realmente e a gente possa trazer o feedback, inclusive, das experiências que a gente está botando em prática. Uma vez eu escutei um marqueteiro me falar um negócio, uma época que eu tinha 8 gerentes, uma reunião com supervisora, tinha uma equipe de marketing muito bacana na época, e no meio de mais uma crise, não sei de qual, para a gente poder falar agora, estou falando de 20 e poucos anos atrás, o cara falou, olha, infelizmente, realmente, e você falou isso, Sandro, outro dia, num dos teus programas, infelizmente o marketing é a última coisa que poderia ser cortada e é a primeira que é cortada numa empresa, né? Então, porque realmente onde vêm as ideias, onde vêm as inovações, enfim, hoje eu estou com uma pessoa fazendo meu marketing digital, estou muito satisfeito, está me dando uma ajuda muito forte agora. Eu estou voltando com força total porque eu parei durante esse meu período de Covid, bastante tempo agora, então estou com essa garra, essa força para voltar. E, inclusive, estou aqui, já fui cobrado que eu preciso sair de onde eu estou da minha base pela primeira vez, depois de muito tempo,
Porque, assim, eu estou estudando comprar uma franquia de empresa de higienização, né, que eu acho que vai ser um grande nicho de mercado. O homem não para, gente, não para. Cara, eu tenho que apostar uma ficha em alguma coisa que vai ter alguma demanda alta. E assim, a minha esposa acabou de contratar, fizeram. O condomínio contratou aqui, não foi barato para o prédio inteiro, e aí ela acabou contratando hoje uma higienização. E já estão batendo na porta aqui para entrar no meu quarto, para fazer todo aquele trabalho de aqueles robôs entrar. Quando eu sou olhar ali, deve ter umas 3 pessoas na porta aqui me esperando para eu sair. Mas eu acho que é um grande nicho e a gente tem que crise, tira o S, aquela velha história, né? Crie e procurar alguma coisa. E, galera, espetacular estar com vocês. Fiquei muito feliz. Imagina a felicidade de quem está há bastante tempo sem sair e poder estar conversando com outras pessoas. Então, galera, foi muito bacana estar com vocês, realmente. Valeu, obrigadão, Nenê. Obrigado, meus parceiros. Até a próxima. A gente se vê no próximo programa. Valeu, abraço. Valeu. Outro. Tchau.